Bom dia para todos. Bom dia. O nosso trabalho memorial acadêmico de identidade do pedagogo, né? Vamos fazer nossa apresentação aqui para vocês. Bruna, Cristina, Elaine e Maria Eduarda. Bom, aqui separamos alguns cadernos, alguns artigos e alguns livros que ao decorrer da nossa faculdade presenciamos, né, e trabalhamos com eles, e foi muito gratificante tudo que aprendemos ao decorrer da nossa faculdade, e olhar esses cadernos foi muito bom desde o início da nossa trajetória até aqui, e ficamos muito satisfeitas com tudo que passamos e aprendemos. E aí a gente deixou para compartilhar um pouco com vocês. E engraçado porque assim, eu me recordo que iniciamos a nossa trajetória acadêmica em 2019 e eu me recordo que no meu primeiro dia de aula a professora fez uma dinâmica na sala e ela falou: o que motivou vocês a ser professor ou escolher essa profissão? E eu falei: professor, eu respondi, né? Eu falei assim: professora, eu sempre gostei muito de criança, sempre me identifiquei, não tenho filhos, mas sempre gostei. E na minha cabeça seria uma coisa fácil, né? Um caminho fácil de seguir, de percorrer. E aí eu falei: vou fazer pedagogia. E nesses 3 anos e meio de faculdade, eu percebi que através das nossas disciplinas, todas as disciplinas que observamos, através dos conhecimentos que adquirimos com nossos professores, os nossos colegas, né? Tudo dentro da sala de aula, com os teóricos, né? Diversos teóricos que conhecemos ao decorrer da nossa trajetória pedagógica, eu percebi que o gostar é só um dos aspectos da profissão que eu escolhi ser e ter na minha vida. E assim, foi gratificante, porque o professor, a gente não aprende só a disciplina em si, só a matéria. Eu aprendi que eu tenho que me reconstruir, me desconstruir cada dia mais para que de fato o meu aluno consiga aprender e se desenvolver, né? Na trajetória, o professor ele tem que ter empatia, tem que ter resiliência, tem que ter amor, tem que ter carinho, afetividade, vínculo. A gente aprendeu no nosso decorrer da faculdade como o vínculo é essencial na vida de um aluno, que sem vínculo entre discente e docente, o aluno ele não consegue se desenvolver. Do mesmo jeito, nós, como os adultos também, a gente não consegue, se a gente não tem aquela efetividade, aquela empatia com nossos professores. E a gente sabe disso, que não foi fácil no decorrer da faculdade, né? Sempre a gente acaba tendo mais empatia com um do que com o outro, mas enfim, graças a Deus, conseguimos chegar até aqui. Pode passar. E entender e compreender o aluno é fundamental. E graças a Deus, Deus é tão perfeito com nós, somos gratas, né? Porque bem no início da nossa faculdade conseguimos um estágio remunerado na área da educação infantil, né? E poder participar e observar o que os professores fazem ali com as crianças, né? As atividades, tudo com intuito, tudo com propósito para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, não só a socialização. Então foi prazeroso, gratificante, tudo que aprendemos, né, no nosso estágio remunerado. E eu achava na minha concepção, não, tá ali só para brincar, não tem um intuito, não tem só para se socializar e tá ótimo. E eu percebi que não. Ali a gente percebeu o quanto o trabalho de um professor é significativo, né? E ficamos gratificantes com tudo que percebemos ali e observamos, né? E os nossos estágios obrigatórios deram-se início em 2020, estávamos bem no auge da pandemia, né? Tanto no estágio da educação infantil como no ensino fundamental 1, foram uns estágios muito complexos de ser realizados nossos relatórios de observação, de participação e de regência. Foi bem difícil, mas graças a Deus conseguimos, com muita força, muita fé em Deus, né? Porque realizamos 100% online. As crianças não prestavam atenção na aula que o professor estava passando, porque era um momento atípico, tanto para as crianças como para os professores, né? E para a gente mais ainda, perdido ali no contexto. Mas graças a Deus conseguimos realizar o nosso estágio, né? E depois tivemos a oportunidade da educação especial, onde mesmo no auge da pandemia, conseguimos uma escola, né,
e fazer a realização desse estágio, ver como que foi o processo que o professor usa para que de fato a criança se desenvolva, observando as metodologias, as dificuldades que as crianças têm ali, né, para estar no contexto, mas percebemos que com amor e com carinho, de fato a criança ela aprende e ela consegue se desenvolver sim. Tudo vai da capacidade e da boa vontade do professor querer fazer a diferença na vida desses alunos, que também tem que estar, sim, não só na socialização, mas nas atividades, incluído nas atividades propostas. E em gestão escolar, também participamos de todo o processo de como que se dá o trabalho do gestor escolar, dos mínimos do detalhe, como é importante que o gestor ele seja democrático, tenha união com a sua equipe, né, para elaborar os seus trabalhos pedagógicos, também a união dele com a família, com a comunidade, com os alunos, sempre em prol da sua escola, ser referência, né, em sua comunidade. E por último estágio foi em ambientes não escolares. Nós realizamos em uma ONG, né, tivemos o prazer de realizar em uma ONG. Não conhecíamos esse espaço, né, e perceber o quanto foi gratificante observar o que eles realizam com essas crianças, as dinâmicas, várias dinâmicas diferentes ali nesses espaços. Foi gratificante tudo o que presenciamos no nosso estágio de participação, observação e regência. E somos muito gratas pela oportunidade, né, que esses locais deram para a gente poder participar, observar e realizar esses nossos estágios obrigatórios. E ao decorrer da nossa trajetória, realizamos várias atividades, várias dinâmicas importantíssimas para a nossa carreira como futuros pedagogos. E eu separei duas dinâmicas, duas atividades aqui que mexeram muito comigo, né, que foi essencial para a minha trajetória. A primeira atividade aqui foi no meu estágio de educação especial, onde eu tive a oportunidade de participar na minha regência, na minha observação e no meu plano de aula com a Milena. A Milena, ela tem, na verdade, dificuldade no atraso e na linguagem. Ela se encontrava na fase pré-silábica com valor, então ela já conseguia identificar o som através do som, das consoantes e das vogais. Ela já conseguia desenvolver as atividades, né, sempre com o auxílio do professor. Às vezes ela errava, mas sempre ali, sabe, na persistência, ela conseguia desenvolver e fazendo as atividades. E foi muito bom poder participar desse desenvolvimento da Milena, né? Eu coloquei aqui, o objetivo da atividade que eu propus foi desenvolver o raciocínio lógico, identificar as letras iniciais das palavras, com base em imagens e na pauta sonora e prática, a coordenação motora fina. Pode passar o último, por favor. Então, aqui foram as atividades que eu desenvolvi com a Milena. Em ordem alfabética, ela conseguia falar o A, B, C, enfim. Quando a gente misturava, ela já sentia um pouco de dificuldade para realizar a atividade, mas com a ajuda ela ia fazendo, ia realizando. E aqui do raciocínio lógico, ela só conseguia do 1 ao 10. Então, no caso, a gente também tinha que ir ajudando ela, às vezes, pronto, tá certo. E ali, com toda a paciência, com toda a persistência, percebemos que, de fato, sim, ela consegue se desenvolver. Tudo vai depender do estímulo que o professor dá para essa criança. E nossa próxima atividade foi essa lata matemática, que elaboramos também bem no auge da pandemia, eu e minhas colegas, né, todas juntas ali. O intuito dessa atividade, de fato, era que o aluno da inclusão ele estivesse ali participando mesmo. Elaboramos, o material foi confeccionado em braille, colocamos nossa colega Elane como se fosse deficiente visual, né, e elaboramos essa atividade e, de fato, vimos que dá certo, né, se fosse uma dinâmica feita no contexto da sala de aula, pensando na nossa colega, né, aqui. E o objetivo da disciplina foi desenvolver o raciocínio lógico, o reconhecimento dos números, cálculo mental, atenção, incentivar a concentração, estimular a memória, a coordenação motora, reduzindo a ansiedade e o estresse, favorecendo a prática do trabalho em equipe, estimulando a oralidade, causando alegrias, prazer, aprendendo através da ludicidade. Vou passar a próxima foto. E aqui, tá vendo, confeccionamos o material em braille, que é a nossa equipe. Colocamos aqui a nossa aluna com deficiência visual, né? Aplicamos essa atividade com a nossa aluna, pensando, né, no contexto, se a gente tivesse uma aluna com deficiência visual, será que essa atividade atingiria esse objetivo? Então, de fato, aplicamos a atividade
realizamos a dinâmica em casa, gravamos até um vídeo, né? Mandamos para a professora e foi gratificante, né? Realizar essa atividade com êxito e saber que, de fato, o negócio dá certo quando a gente tem fé e acredita, né? E isso aqui foi um pouco da minha trajetória. Agora a Cris vai falar um pouquinho também da nossa caminhada aí. Sim. Então, eu vou falar de 3 disciplinas, né? Embora nós temos várias disciplinas que são importantíssimas, né, durante a nossa jornada acadêmica, né? Mas, de fato, são 3 que chamaram muito a minha atenção, falar sobre a leitura e produção textual. Quando nós tivemos essa disciplina em EAD, eu fiquei meio que perdida, por saber, né, por entrar ali na plataforma e ver muitas leituras. Porque antes eu não tinha, assim, como que fala? Eu não tinha o costume de ler, né? Eu aprendi muito a ler e a escrever e desenvolver textos através da leitura e produção textual. Achei muito importante enfatizar ela, porque foi nela que a gente conseguiu, né, amigas, aprender a desenvolver um bom trabalho, a apresentar os seminários, a parte da escrita, que é fundamental para todos nós. Também vou falar da leitura infanto-juvenil. Na leitura infanto-juvenil foi através em casa, né? A apresentação, tivemos a aula via Meet, né, certo? E nessa disciplina, a professora estava explicando sobre a contação de história, a importância, né, da gente ensinar as crianças sobre a leitura, fundamental ensinar a criança. A professora explicou, eu lembro que ela explicou assim, o quanto é importante a criança aprender a ler, que ela lê através dos gestos, folhando, olhando, observando do jeito que a professora explica, do jeito que a professora conta, né, faz a contação de história. E da dificuldades de aprendizagem, enfatizamos sobre as dificuldades que os alunos têm. É importante que a professora, no meio acadêmico, na sala de aula, ela entenda sobre a dificuldade dos alunos. Existem alunos que têm dificuldade, dislexia, desortografia, descalculia. Então, nessa disciplina, eu aprendi o quanto é importante a professora saber elaborar atividades, entender a dificuldade dos alunos, o transtorno que elas possuem, para poder trabalhar uma atividade que engloba todos os alunos e que os alunos aprendam e não tenham esse tipo de dificuldade. Sobre as atividades, seminários, tivemos várias atividades, seminários, provas, fizemos em grupo, aprendemos, né, no nosso grupo quanto é importante essa união, tivemos dificuldade de problemas, né? Quantas vezes a gente discutiu, mas construímos, né? Igual a Duda falava assim, o tempo todo a gente está construindo e se reconstruindo, né? Então é importante que a gente sempre esteja junto, elaborando os seminários, os trabalhos, né? E suas especificidades. Pode mudar, por favor. Aqui foi a aula que chamou muito minha atenção. A professora de matemática, né, explicou a disciplina, foi via Meet. Nós tínhamos que elaborar sobre a matemática. Então, eu fiz esse coração, essa atividade dinâmica, lúdica, pensando no aluno, né, nas suas dificuldades. O quanto é importante e fundamental a professora explicar e mostrar a importância da adição, como adicionar, acrescentar, somar uma quantidade de algum produto e demonstrar o quanto a adição faz parte do nosso cotidiano. Pode mudar, por favor. Aqui, ó, eu lembro que nesse dia eu fiquei muito nervosa, porque era a primeira apresentação, né? Eu nunca tinha feito uma faculdade, então essa primeira apresentação foi impactante para mim, né? Poder apresentar, embora foi via Meet, eu achei fundamental mostrar para vocês o quanto a importância dessa atividade, né? Quanto ela foi significante para mim no meio acadêmico, né? Aqui eu fiz atividade, eu lembro que eu fiquei nervosa, mas a professora falou assim, Cris, você está indo muito bem, a sua apresentação tá boa. No final ela elogiou, fiquei mais tranquila, vi que essa atividade eu consigo trabalhar com a criança, né? Apresentando a parte do coração, que é a família. Foi representando o mês de maio também, representando a família. Pode mudar, por favor. Aqui nós tivemos a psicomotricidade.
a gente elaborou o portfólio, ensinando a criança, né, a pinça, a pega-pinça, né? Aqui é sobre ensinar a desenvolver habilidade na pega-pinça. Pode mudar, por favor. Tivemos várias atividades aí. Durante essas atividades aqui, foi elaborado com materiais reciclados. Aqui a gente pode identificar o quanto a professora tem material, pode utilizar o material de casa, pode usar os materiais reciclados, tudo para desenvolver o movimento pinça da criança, a pega-pinça, a concentração, lateralidade, conhecer o seu espaço, a esquerda, a direita. Então foram trabalhos elaborados com materiais reciclados e utilizados de maneira que a criança possa utilizar e não ter dificuldade. Pode mudar, por favor. Tem mais atividades aí. Agora eu vou passar para a minha amiga Helene. Bom, eu também comecei a faculdade em 2018, né? E também nós tivemos vários momentos, né? Sobre a pandemia, sobre as barreiras que nós enfrentamos com a tecnologia, com o vírus. Também as nossas dificuldades, né, tecnológicas que nós tivemos, porque não estávamos acostumados a mexer com Meet, até mesmo com alguns programas simples do computador, né? As nossas aulas remotas, né, o quanto também foi difícil. Até lembro uma aula que nós estávamos lá na sala e o professor estava em outra sala, né, que era o Edmarx, né, e a gente ficou, nossa, cadê o professor? Esqueceu o professor. E também o quanto mexeu com o nosso emocional, né? Tudo isso também relacionado à pandemia, né? Também vou falar um pouquinho sobre as tecnologias, as dificuldades que nós tivemos, as facilidades e a sua importância na nossa vida, né? Pode passar. Bom, pega para mim, por favor. Essa atividade eu tive com a professora Rubira, que foi a primeira atividade que nós tivemos antes da pandemia. A maioria aqui teve também essa atividade, né, que foi bem importante, foi muito legal, porque todos nós pudemos fazer, a gente pôde fazer um caderno desse daqui, que é um caderno diário de bordo. O nome da disciplina é Arte e Educação, e o objetivo era elaborar um diário de bordo para adquirir conhecimento e realizar poesias com inspirações na escrita de José Datrino, que é aquele poeta, né, gentileza, que mora lá no Rio de Janeiro, e eu não consegui descobrir na internet se ele está vivo ainda não, mas naquela época ainda estava vivo, né? Então a gente fez várias atividades, colocamos aqui a nossa arte, né, meus filhos. Aqui a professora escreveu na lousa a palavra arte e nós íamos falando o que significava a arte para nós e nós íamos colocando aqui. Então tem várias histórias aqui, depois quem quiser olhar. Também eu desenhei aqui o gentileza, né? Algumas frases que ele coloca, né, nas placas lá do Rio de Janeiro, que gentileza gera gentileza, educação gera educação, amor gera amor, e aí por aí ódio gera o ódio, né? Enquanto a gente tem que cuidar das palavras que a gente faz. Nós também fizemos um quadro, cada grupo fez um quadro. Nós fomos lá para a sala de arte aqui da faculdade e eu tirei uma foto de cada quadro e eu fiz tudo aqui em miniatura. Também coloquei aqui alguns momentos. Esse diário de bordo era para a gente colocar alguns momentos que a gente já estávamos vivendo. Então eu fui numa aldeia indígena, eu passei uns momentos com a minha sobrinha, né? Aí ela mesma deu um beijo aqui no caderno. Na sala de aula, a professora trouxe vários instrumentos de música, né? Eu lembro que ela trouxe uma mala, né, cheia, e nós fizemos uma roda de conversa. Foi muito especial essa aula. Ela tocou, né? A Rubira é incrível, né? E aqui também tem algumas frases falando sobre a arte, né? O que a arte significa pra gente. E eu até coloquei uma frase aqui que falando também que a gentileza é o jeito mais bonito de ser o sol nublado na vida de alguém, né? Então, quanto isso, essa atividade me marcou muito, porque foi a primeira vez que cada um pôde expressar o que sentia,
né? Muitas pessoas choraram, né, nesse dia, foi bem emocionante. Pode passar. Esse aqui, eu coloquei essa foto aqui, foi o início do grupo que eu participava. E eu quero também parabenizar todas que estão aqui, que aguentaram até o fim, porque nós tínhamos uma sala de praticamente 60 alunos e hoje nós temos só esse grupo, né? Então, todas essas aqui, algumas desistiram, algumas foram para o EAD, algumas estão à noite. Então, eu achei importante destacar essa foto aqui, porque eu conheço todas elas ainda até hoje. Também uma foto ali com a Rubira, que foi no momento da aula do diário de bordo, com as canções que nós ouvimos, né, na sala de aula. Pode passar. Aqui também foi uma atividade sobre inclusão. Esse rapaz aqui, Gata, meu irmão, hoje ele tem 35 anos e a disciplina foi Fundamentos, Metodologias Práticas no Ensino para Alunos com Deficiência. Ele tem um retardo mental. O objetivo era destacar a importância da inclusão na sociedade, eliminar os preconceitos, os obstáculos encontrados, respeitando o ser humano, independente dos motivos apresentados. Nessa disciplina, nós estávamos na pandemia, então, com todas essas dificuldades de tecnologia, o quanto eu, particularmente, tive que pedir ajuda para meus filhos, que já sabiam mais, então nós fizemos um vídeo, uma entrevista. Então, eu entrevistei a minha mãe, entrevistei o meu irmão, né? A gente tem um vídeo até hoje, mostrando, né, quais as dificuldades que minha mãe teve com ele, né? Que tem ainda até hoje. O meu irmão, como é para ele, né? E é uma criança, né? Quem conhece ele sabe que ele é uma criança. Pode passar. E aqui, não, esse já é o seu. Não, mas pode voltar um pouquinho, por favor. E também falando um pouquinho sobre essa tecnologia, falando também um pouco de como a gente teve essa dificuldade, né? De aprender com o Meet, até hoje a gente usa o Meet, né? Nosso grupo, por exemplo, a gente toda reunião tenta sempre fazer pelo Meet, enquanto isso foi gratificante, né? Poder aprender com a tecnologia, poder aprender a fazer vídeos, efeitos especiais, né? A gente teve vários trabalhos, alguns trabalhos que a gente colocou também efeitos especiais, e o quanto a tecnologia foi importante, mesmo num momento muito triste que foi a pandemia, né? Que muitas pessoas morreram, né? E quem de nós não conheceu alguém ou teve alguém da família que sofreu na pandemia? E a pandemia intensificou o uso da tecnologia para nós, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui filmando, é uma aula que a gente nunca iríamos ter se não fosse por causa da pandemia, e o quanto nós evoluímos, né? Cada uma de nós poder aprender um pouquinho. Tivemos também uma aula com a Edmark sobre tecnologia, e a gente viu o quanto é o futuro, né? Essa era digital, esse letramento digital para a gente poder crescer na nossa formação acadêmica. Então é isso. Vou passar para minha amiga. Bom, todas falaram dos tópicos antes, mas meus tópicos vão ficar para o final. A atividade que me marcou foi da atendimento socioeducativo nos serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, da disciplina de interfaces da atuação do pedagogo da professora Deise. O objetivo era mostrar a importância da atuação do pedagogo em vários cenários em que o pedagogo é requisitado, em especial nas medidas socioeducativas tão pouco comentadas no ambiente pedagógico. Então, a gente apresentou pelo Meet, foi no meio da pandemia, e foi um trabalho para mostrar o quanto o pedagogo é importante em outras áreas, não em outras áreas, em outros ambientes, em ambientes que não sejam a escola. E aí a gente pesquisou bastante sobre as medidas socioeducativas, como que acontece dentro da Fundação Casa. A gente entrevistou uma pedagoga que trabalhou lá dentro, entrevistamos o Renato, sim, eu não lembro o sobrenome dele, mas a gente entrevistou ele também, aí ele falou um pouco sobre a experiência dele lá dentro, como que nós que estamos nos formando agora podemos trabalhar lá dentro também e tudo mais. Obrigada. Aqui é a foto do nosso grupo apresentando, era todas nós, tinha a Marina, que agora acho que foi pra noite, e a Isa,
que não é Isa Vitória, mas que ela foi pro EAD e aqui a sala toda no Meet. E a outra atividade foi o Jardim de Ervas Medicinais, da disciplina de Prática de Ensino de Ciências Naturais, com o professor Ed Marques. O objetivo era apresentar algumas ervas e a ideia de uma metodologia voltada para a boa utilização de certas plantas pré-selecionadas, influenciar a criança a ter uma alimentação mais saudável e como utilizar de modo medicinal e despertar interesse no meio ambiente. E aí a gente pegou algumas ervas, cada uma selecionou, para apresentar e falar sobre suas propriedades, como ela é utilizada medicinalmente falando. As ervas foram hortelã, manjericão, salsa, alecrim e orégano. E a gente fez suco de abacaxi com hortelã. Fizemos chás com as ervas e distribuímos para o pessoal. Aqui é a foto. Essa foto eu acho que é do ano passado. Não é da matéria, mas era professor de Marx, então. Certo. Pode passar? Os tópicos, eu vou falar sobre o início do curso. A escolha. Cada um aqui tem uma razão pessoal porque escolheu o curso. No meu caso, não foi uma escolha totalmente minha. No começo eu não queria, eu fiquei bem chateada, mas aí com o decorrer desses anos eu fui aprendendo o quanto que é gratificante, né, a pedagogia. Não é só você estar em sala de aula, tem muito mais coisa por trás. As dificuldades, eu não conseguia, apesar de eu ser nova, eu não conseguia escrever um texto direito, de 15 linhas só. E aí a professora chegava e falava, você tem que escrever mais. E aí eu fui aprendendo, né, com a professora me ajudando, todas as professoras, aprendendo a desenvolver texto, aprendendo a apresentar trabalho. Eu era uma pessoa muito tímida, quem me conhece aqui sabe. E hoje, tipo, eu tô aqui, eu tô tranquila apresentando o trabalho. E isso pra mim é um negócio muito bom, porque a pedagogia ela me fez desenvolver essa parte. E o apoio da família e das colegas de sala, né, que é muito importante. A finalização do curso, as experiências que a gente teve, tanto dentro da sala como fora, com os estágios, como a Duda falou. Os ensinamentos e aprendizados, que é muito importante, não só para a área da educação, como para a vida. E a gratidão por estar finalizando o curso, com todo esse pessoal. E é isso. Vou falar uma frase do Paulo Freire. Não há transição que não implique em um ponto de partida, um processo e um ponto de chegada. Toda manhã se cria um ontem através de um hoje, de forma que o nosso futuro baseia-se no passado e se corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos para saber o que seremos. E a gente vai fazer Uma apresentação rapidinho sobre... Vai lá, amiga. A finalização aqui total, pegamos as 4 fases da transformação da borboleta. Queremos apresentar aqui para vocês e dizer que acreditamos que a vida é uma constante metamorfose de aprendizados, dúvidas, insegurança, mas que tudo isso faz com que nós cresçamos, né, e aprenda cada dia mais a ser pessoas melhores, né, porque escolhemos ser professores. E professores é ser luz na vida de muitos que vão passar por nós. Aqui vou falar uma frase sobre a lagarta, né? Que a lagarta ela não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. Então, esse processo em nossas vidas como pedagoga foi e está sendo fundamental. E eu vou falar um pouquinho sobre a metamorfose, né? E eu vou ler uma frase. Assim como as borboletas, eu abraço minhas metamorfoses e aceito as minhas transformações. E o estágio final. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Agora, finalizando com uma frase, né, para fechar com chave de ouro. Falando sobre, durante a nossa jornada acadêmica, acreditamos que não tem como construirmos algo sozinha. Somente juntas formaremos algo lindo e extraordinário. Vira.
Vem pra cá, meninos. Meninas, agora vem pra cá. Agacha. Agacha. Agachou. Arruma aí direitinho. Aê.